Placa de vídeo processador e hardware na Terabyte, parceiro. Compra lá, links na descrição. Baratinho, maluco! Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre a nova febre que assola o YouTube brasileiro. E é claro que eu estou falando do mito do Xeon Dragão chinês. Tem muita gente que chega aqui no canal perguntando: Baltar, quando é que você vai trazer pra gente as informações valiosas sobre esse novo processador secreto da Intel, o Xeon Dragão chinês? Então eu decidi quebrar o silêncio e falar um pouco sobre essa plataforma, que embora seja antiga, é muito requisitada aqui no Brasil, e se vale realmente a pena para 2019, 2020, e falar um pouquinho também sobre esse tipo de conteúdo clickbait irresponsável que vem sendo gerado aqui no Brasil a respeito desse processador. Se inscreve no canal se você não é inscrito, não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição e vamos lá para o vídeo. Tomou aquele tiro lindo no competitivo online que não viu nem da onde veio? Conheça o King Cobra, mouse topo de linha da Redragon. Sem ele, você jamais será alguém no mundo dos games. Saiba mais pelo link na descrição. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá, pessoal. Já faz um tempo que eu venho acompanhando o crescimento desse tipo de conteúdo no YouTube aqui no Brasil. O brasileiro ele tem a péssima mania de pegar aquilo que é ruim e está sendo feito lá fora, trazer aqui para o Brasil, nem importar, e fazer a nossa versão piorada. Então, o caso do mito do Xeon Dragão chinês é apenas mais um caso. Isso já vem sendo propagado lá fora já há bastante tempo, há muitos anos, e chegou aqui no Brasil há algum tempo, e agora a gente está recebendo uma enxurrada de vídeos a respeito desse assunto e que vem sendo divulgado pelo YouTube de forma insistente, até e chata. Por mais que você não seja inscrito nos canais, por mais que você coloque sem interesse no vídeo, sempre eles estão te recomendando um vídeo sobre o Xeon Dragão chinês. O YouTube, ele não é uma plataforma que preza pela responsabilidade dos seus criadores de conteúdo em gerar desinformação, né? O YouTube, ele não está nem aí para isso. O YouTube quer bastante assinante, quer bastante visualização, que ele pode colocar bastante anúncio nos vídeos, e os criadores de conteúdo acabam se beneficiando disso, ganhando dinheiro e criando conteúdos clickbait, né, que são conteúdos chamativos, títulos chamativos, por exemplo, thumbnails chamativas, né? O desempenho de Core 9 gastando muito pouco, tô até triste com o meu Ryzen 2700, computador de R$500 que roda tudo, computador do salário mínimo, e esse tipo de baboseira que na grande maioria acaba só gerando frustração para aquelas pessoas que compram. Então as pessoas não têm a mínima responsabilidade com o tipo de conteúdo que elas estão gerando. Elas sabem que o brasileiro é um povo que está sempre querendo se dar bem, está sempre procurando uma forma de gastar pouco, de ter um desempenho de Core 9 gastando muito pouco, e acabam achando que elas são muito espertas, né, de estar atrás desse conteúdo secreto, que é um conteúdo que ninguém tem, conhecimento que ninguém tem, acabam dando de cara com alguém muito mais experiente, esperta do que elas, né, e que de alguma forma vão se aproveitar da ingenuidade dessas pessoas. O resultado disso é que eu recebo vários comentários aqui no meu canal do tipo: cara, eu quase caí no mito do Xeon Dragão chinês. E a gente vê isso também em outros canais mais sérios, e quando a gente vai nesses vídeos, fala assim: não, esse vídeo aqui eu vou assistir do Xeon Dragão chinês, a gente acaba vendo conteúdo, vendo comentários do tipo: o Baltar é um vendido, o Baltar ele só quer induzir a gente a comprar um terabyte, por isso que ele não traz pra gente as informações secretas desse novo processador secreto da Intel. Então eu já não indico mais hardware aqui no meu canal, eu faço conteúdo, as pessoas tiram as conclusões dela e compram, porque eu já vi muita gente que eu recomendei uma coisa, o cara comprou outra, até pelo que ele não tinha dinheiro para comprar, e depois o cara fica reclamando, fica falando: mas deu problema, mas é isso, está acontecendo isso, mas o CS não está fazendo 500 quadros, mas os meus núcleos aqui do Core i5 de nona geração
ele está todo estourado a 100%, eu falo, cara, o problema é entre o teclado e a cadeira, né? Então, eu não indico mais nada. E então, bom, o YouTube ele endossa esse tipo de conteúdo e as pessoas não têm responsabilidade nenhuma pelo conteúdo que elas estão criando, elas não estão nem aí para os inscritos, né? E os inscritos, que na grande maioria não tem nem dinheiro para comprar aquilo, as crianças ficam ali sonhando em ter aquele tipo de coisa, né? Por mais barato, por mais simples que aquilo ali pareça para muita gente, mas esse é o conteúdo que atrai mais pessoas na área de tecnologia, o computador do Mercado Livre, o AliExpress e por aí vai. Então vamos lá. O que é o Xeon? O Xeon é um processador de nicho da Intel. Ele não é um processador para workstation, não é um processador especificamente para servidor, é um processador de nicho. E quando eu digo de nicho, é para quê? Ele é feito para quê? Ele é produzido para atender certas demandas do mercado. Então você tem Xeon de baixo consumo, você tem Xeon para computação científica, você tem Xeon para simulação, você tem Xeon para data center, você tem Xeon para nuvem, você tem Xeon para virtualização, você tem diversos modelos, centenas de modelos diferentes desse processador da Intel. Tem um vídeo aqui no canal que eu conto a história do Xeon, que já é um vídeo bem antigo do canal, mas o Xeon é um processador, né, uma CPU para atender certas demandas do mercado. Quando você trabalha numa empresa, por exemplo, e você precisa, eu preciso de um servidor, vou precisar virtualizar, sei lá, 10 máquinas virtuais. Vai ter Windows, vai ter Linux, vai ter tudo lá. Então você vai precisar de um processador que tenha bastante núcleos, que tenha bastante threads, que porventura seja uma placa biprocessada, você vai precisar de bastante memória, você vai precisar de bastante disco. Não, eu quero montar um servidor de firewall, então vou precisar de um servidor com bastante placas de rede, com processador razoável, uma quantidade razoável de memória principal, porque o sistema operacional geralmente é leve. Vou precisar de um servidor para montar um servidor de aplicação crítica de gravação de câmera, né? Então o cara precisa que aquela câmera ali esteja sempre gravando, então ele precisa ter a confiabilidade de um servidor decente, de uma plataforma decente, de uma placa-mãe decente, com uma fonte redundante, com memória, com correção de erro, com SCC. Então o cara bota um Xeon, mas ele não precisa de processamento, então o cara bota um Xeon de baixo consumo ali e ele vai ter certeza que aquela aplicação dele vai estar sempre rodando, porque ele não pode perder nenhuma cena, porque sei lá, aquilo ali é o servidor que toma conta lá da cadeia do Lula, né, que foi gravando os movimentos do Lula. Então o Xeon é um processador de nicho, é um processador para atender determinadas demandas do mercado, assim como o Core 7, 5 e 3 e 9 agora são processadores para atender o mercado desktop. E o que é o Xeon Dragão chinês? O Xeon Dragão chinês são processadores utilizados, né, que foram usados em servidores na China ou em outros lugares do mundo, que estão presentes na China hoje em dia, e estão sendo vendidos para os mercados emergentes. Quando você trabalha numa empresa com infraestrutura, provavelmente se você trabalha em uma, você tem algum servidor Xeon lá que não está sendo mais utilizado, que hoje em dia ele serve de peso de papel. Por quê? O máximo que as pessoas fazem nesses servidores sei lá, depois de algum tempo colocar um outro processador se a placa for biprocessada, ou colocar mais memória. Só isso. Tirando isso, as empresas tiram aquele servidor completo. Tem esse servidor Xeon aqui, ele já não serve mais. Eu tiro ele e compro um outro servidor. Por quê? Porque geralmente, hoje em dia as máquinas são todas virtualizadas, né? Os seus discos estão no servidor de storage separado, então você troca o servidor e migra as instâncias. Só isso. Então você atualiza o poder de processamento da tua máquina trocando uma máquina pela outra. E o que está acontecendo lá fora? O que aconteceu lá fora? Esses Xeon foram utilizados durante muito tempo, são processadores de 2011, 2012, 2013, e agora estão sendo vendidos para o mercado emergente, né? Os chineses acharam uma forma de ganhar dinheiro com aqueles produtos que eram peso de papel lá. E assim como são em muitas empresas aqui no Brasil. Se eu estivesse falando para vocês que esses processadores são ruins, eu estaria mentindo descaradamente. São processadores baseados na arquitetura SandBridge, na arquitetura Ivy Bridge, alguns mais antigos, né? Tem gente recomendando processadores mais antigos, 775, mas aí você tem que ficar de olho
por exemplo, não tem USB 3.0, não tem USB 3.1, não tem NVMe, por exemplo, não suporta AVX. E qual é o problema do AVX? Alguns jogos, não são nem os jogos, na grande maioria das vezes, são os DMRs que tem, por exemplo, o Denuvo, que usa AVX e não deixa, por exemplo, um jogo que tem o Denuvo ali como DRM rodar, né, nos processadores Xeon. Então é uma instrução que faz falta, o AVX hoje em dia, até o AMD-FX tem, né? Então, processadores ali anteriores ao SandBridge e ao SandBridge, né, que é o Intel Core de segunda geração, eu já não recomendo de forma alguma. E por que eu não recomendo também os SandBridge e os IveBridge, lá, o 2650, 2690, o V2? Porque esse mercado, ele acabou inflando. Esses processadores custavam muito mais baratos há alguns anos. E, quer dizer, os chineses vendo que o brasileiro está comprando muito, começaram a aumentar o preço. Então você tem que garimpar bastante ali para você achar um processador desse num preço decente. Por exemplo, o 2690, que se eu não me engano é 816, ele está saindo ali por 200 e pouco, quase 300 reais. E quando você vai ver, por exemplo, um Ryzen, na própria China ou até no Brasil aqui, um 1400, 1500, 1600, você acha ali por 400, 500. Você acha um Ryzen 1700 na China por cerca de 600 reais. E qual é o problema do Ryzen dragão chinês, né? O Ryzen da China? O problema é que o Ryzen de primeira geração tem a marca da besta, então você tem que saber a data de fabricação dele para que você não tenha problema de segfault. Provavelmente você não vai ter nota fiscal para fazer um RMA aqui no Brasil, então é bom que você fique de olho aberto aí para você comprar esse tipo de produto lá fora. E qual é o problema? O problema é que o preço hoje em dia está muito próximo. E não é o fato do SandBridge, do Xeon, o dragão chinês ser um processador ruim, é o fato de hoje em dia a AMD entregar um custo-benefício melhor do que qualquer outro processador Intel, qualquer outro. E você tem ainda o benefício de ter garantia, você tem o benefício de estar com uma plataforma nova, estar com uma plataforma de, se esse meu processador aqui, comprei uma B350, comprei uma X370 que na Terabyte estava custando da Biostar, que tem um dos melhores VRMs, estava custando R$440 na Terabyte. E você vai ver uma placa, sei lá, Killshare aí, essas placas dragão chinês também, que custam 300 e pouco, né? Que são placas que tem o VRM porcaria, tem BIOS bizarra, que embora atendam, não tem garantia. É uma plataforma muito antiga, DDR3, e quando você tiver, por exemplo, um processador lá Ryzen que não está mais te atendendo, sei lá, comprei um Ryzen 1200, não está mais me atendendo, eu tiro o Ryzen 1200, vendo ele e compro um Ryzen, sei lá, de terceira geração, por exemplo, que vai ser compatível com essas placas B350, X370, placas da primeira geração. E quando o teu Xeon dragão chinês não estiver mais atendendo você vai fazer o quê? Né? Vender para a China de volta? Você vai poder vender até para um cara muito mais fodido que você aqui no Brasil. Eu entendo que muitas pessoas compram isso, não, quero ver uma placa biprocessada. Então o cara compra uma placa-mãe super micro ali, biprocessada. Eu quero ver como é que funciona, vou virtualizar várias máquinas aqui, vou ver como é que é o desempenho, blá blá blá. É até interessante para o cara que quer aprender sobre a plataforma, quer ver como é que eram os processadores e tal. Mas quando você começa a botar na ponta do lápis ali, o custo-benefício disso não tem. São processadores que têm um desempenho single thread baixo em relação aos Ryzen de hoje em dia, são processadores geralmente com clock baixo por conta daquilo que eles foram produzidos para atender a demanda, né, que não precisava de um clock tão alto. Lá em 2017 tinha muita gente trocando o processador AMD FX por Core i3, né, de quarta geração, falando assim, não, depois eu boto um Core i7. A pergunta é, botou? Não botou, né, porque esses processadores não diminuem de preço. Estão sempre caro pra cacete lá. Então o cara fala assim, não, vou comprar um Pentium, depois eu compro um i7. Não compra. Né? Já lançaram vários processadores AMD com custo-benefício muito melhor e com placa-mãe compatível. A Intel mudou de placa-mãe diversas vezes. E quando você começa a ver processadores Xeon, dragão chinês, que tem um desempenho um pouco melhor, como por exemplo o Haswell e o Broadwell, que são quarta geração Core,
de quinta geração, esses processadores já são bem mais caros do que, por exemplo, os SandBridge e Ivy Bridge, porque eles têm um bom desempenho e eles ainda podem ser usados lá fora. Quando você vai ver a garantia desses produtos, os caras chineses dão lá 15 dias de garantia, alguma coisa assim. Então, para o cara que, sei lá, que não é uma criança, o cara que trabalha, é aquele papo, cara. Junta mais e compra uma 2080 Ti, né? Se você não precisa, se 200, 300, 400, 500 pratas não vai fazer diferença para você, se você trabalha, né? Eu recomendo que você junte um tempo mais, pesquisa mais, vai pesquisando, vai juntando e você compra alguma coisa melhor para você. Compra um Ryzen, cara. O Ryzen é o melhor custo-benefício do momento. Você vai ter, em jogos, você vai ter praticamente o mesmo desempenho, seja lá num Ryzen 2400, num Ryzen, sei lá, 1600, você vai ter praticamente o mesmo desempenho de um Zinho Dragão chinês e você ainda vai ter nos jogos, né, você vai ter ainda o desempenho melhor em multithread, talvez, né, se for um processador, por exemplo, um 1600, você faz um overclock, consegue um desempenho um pouco melhor e ainda você vai ter a garantia, você vai ter o fator da revenda e, bom, é tudo aquilo que uma plataforma nova pode te oferecer, né, USB 3.1, instruções AVX, no caso, se você estiver olhando um processador muito antigo. E não faz sentido nenhum as pessoas gerarem conteúdo falando assim, eu vou botar aqui o Ryzen 2700 para brigar com um Core i5, um Core i9 9900K, só que eu vou diminuir o clock do Core i9 para 4 GHz, que é o mesmo clock do meu processador, sendo que isso é uma vantagem, né, dos processadores da Intel. Se a Intel conseguiu puxar o processador dela até 5 GHz, é uma vantagem que ela tem em cima da AMD, que a AMD não conseguiu, porque se tivesse conseguido, faria isso, tanto que está fazendo agora. Nesse momento, as pessoas poderiam até ficar de olho no lançamento do Ryzen 3000, não para comprar um Zinho Dragão chinês, né, mas para comprar Ryzen 2700, 1700, que vão continuar aparecendo no mercado por um preço bacana. No final das contas, eu acho que se você botar na ponta do lápis, cara, a não ser que você ache um modelo muito barato, mas desempenho de Core i9, gastando pouco, você não vai ter. Desempenho de Ryzen 2700 gastando pouco, você não vai ter. Não adianta que você não vai ter. Para você jogar, você que está procurando um processador para jogar, você precisa de um processador razoável e de uma boa placa de vídeo, cara. É isso que você precisa. Então, sei lá, você faz a sua pesquisa e vê aquilo que vai te atender melhor. Pessoal, é isso aí. Essas são as minhas opiniões em relação ao Zinho Dragão chinês. Eu acho que não vale a pena mais hoje em dia por conta do que o Ryzen tem a oferecer, por conta do custo-benefício da AMD hoje em dia. Então, tamo junto e até a próxima.